Hoje vamos falar sobre a revisão bibliográfica e sobre a leitura crítica de artigos científicos. Vamos? Então, hoje vamos falar um pouco da revisão bibliográfica que a gente começa quando a gente faz qualquer artigo. Não importa se você está trabalhando na pesquisa nesse tema há um mês, há 10 anos, mas toda vez que você vai começar um artigo novo, uma proposta nova, você tem que fazer uma revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica, para mim, ela inclui você colocar as palavras mais importantes, né, as palavras-chave, nos buscadores de pesquisa e analisar quantos artigos foram publicados nos últimos anos e qual é a progressão de artigos nesse tema, os fatores de impacto e os autores que mais escrevem sobre aquele tema. Então não é simplesmente a gente colocar a palavra-chave direto no buscador e abrir os artigos e começar a ler. Então antes de fazer qualquer leitura, eu costumo fazer a estatística do tema. O que está sendo feito, aonde, em que país e com que recursos. Mas para a gente ver aonde está sendo publicado mais aquele tema, isso é muito importante, até para saber para que revista depois a gente vai mandar, em que congresso a gente vai. Então essa análise de estatística da publicação ela é super importante. Então, depois que eu faço essa estatística, então eu passo para uma revisão bibliográfica um pouco mais detalhada. Mas ainda não quer dizer que eu vou ler os artigos na totalidade, mas que eu vou pegar os artigos de revisão e entender quais os grupos de artigos, tipo grupos de modelos, tipos de modelo, tipos de materiais que ele estuda, agrupar dentro do que eu quero fazer. E analiso se a ideia que eu tive antes de olhar aqueles artigos já não foi feita. Não quer dizer que eu não vou fazer, mas eu vou ler aqueles artigos para saber o que eu posso acrescentar ou qual é o meu olhar sobre isso. Então, depois dessa segunda fase de leitura de artigos de revisão, usualmente eu escrevo um rascunho da minha revisão bibliográfica. E para fazer a revisão bibliográfica de um artigo, eu costumo usar aquele método da pirâmide invertida. Ou seja, eu divido em parágrafos e cada parágrafo progressivamente vai especificando mais o tema, até que no final eu vou colocar qual é o objetivo do meu artigo. Então eu coloco no primeiro parágrafo algo bem geral, depois eu vou buscando a lacuna daquele tema, para depois no final dizer qual é a metodologia e quais os objetivos do artigo. Então isso é super importante. Depois que eu faço esse rascunho da revisão bibliográfica, da introdução do artigo, então eu passo para a leitura detalhada dos artigos que me interessam mais. E é nesse ponto que eu quero falar um pouco mais. Não deve fazer isso na pesquisa e não deve fazer na vida pessoal. A gente não deve ler um artigo assumindo que tudo que está escrito no artigo é a verdade absoluta. Porque é aí que vai surgir a sua ideia. Porque se você lê aquele artigo acompanhando o desenvolvimento do artigo e sem trazer nenhuma contribuição crítica para o artigo, você vai fazer mais do mesmo. Você vai fazer um artigo muito parecido com aquele, não vai criticar e vai ter resultados semelhantes se você estiver adotando os mesmos parâmetros, as mesmas. E aí, fazer mais do mesmo não dá uma publicação boa para ninguém. Então, é nessa hora que a gente pode ter ideias brilhantes ou pequenas ideias que, acumuladas ao longo do seu desenvolvimento, no final pode dar uma grande contribuição do seu artigo para aquela área. Existem dois programas muito bons hoje em dia que a gente usa, que é o Zotero e o Mendeley. O Zotero ele é mais usado para grupos de pesquisa, para a gente compartilhar citações, para a gente compartilhar referências bibliográficas e tendências de pesquisa. Isso é muito bom para trabalhar em grupo e para fazer um banco de publicações do nosso próprio grupo. E o Mendeley, que é um pouco mais individual, mas também que é muito bom, porque ele é ligado diretamente à EGIS, né, ao Elsevier e tal. Então, essas são as minhas pequenas dicas para você começar a fazer uma revisão bibliográfica. Seja sempre
crítico. E como na vida, agora vem aí um pouco da minha experiência pessoal, mas pensa sempre com a sua cabeça, vale sempre a pena você pensar o que a pessoa fez a você e não a um outro que você adota como verdade para você. Isso a gente tem que fazer sempre na pesquisa, na vida pessoal, a gente sempre tem que ter um olhar crítico para que a gente possa criar as nossas próprias vivências, para a gente possa criar os nossos próprios artigos, super originais ou menos originais, mas um artigo sem originalidade não é publicável. E a gente está aqui no mundo da pesquisa para trazer contribuição, para trazer coisas novas para a pesquisa. Não esqueça nunca de refazer a busca bibliográfica, porque você pode não ter prestado atenção enquanto você estava fazendo um artigo. Isso é importante também quando você termina, refazer essa busca, porque alguém pode estar fazendo a mesma coisa que você não é o único a ter a mesma ideia, e isso é bom, quer dizer que está todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. E aí você refaz até para você ver com as pequenas diferenças e poder publicar numa revista que é mais adequada, tá bom? Então é isso, aproveita a quarentena para ler artigos, para fazer revisão bibliográfica, para descansar um pouco também, para pensar fora da caixa. É importante nesse tempo aí um pouco mais ocioso que a gente aprenda coisas novas e não com a pressão de aprender coisas novas, mas aprenda uma língua diferente, uma língua com escrita diferente, um árabe, um russo, um tcheco, enfim, algo diferente que estimule outras partes do seu cérebro que não estão habituadas a estimular. Mas sem obrigação, faz isso com tranquilidade, com prazer, busque algo que te dá prazer, para a gente poder desenvolver a nossa cabeça de uma forma diferente. E é o que a gente tem que fazer agora, positivar as nossas situações. Tá bom? Então um beijo, até semana que vem.